E o tema de hoje, gente, é sobre as pessoas. Sabe quando a pessoa é sedentária? A gente está falando de pessoas que sofrem de um equívoco. Eu digo sofrem porque eu considero que essas pessoas são vítimas de um equívoco. E o equívoco é você achar graça do sedentarismo, você achar graça do próprio sedentarismo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui descrevendo uma tirinha que eu vi hoje no Facebook. Eu vi uma tirinha daquele gato, o Garfield, aquele gato preguiçoso. Então, o que acontece? Estava aqui, ó, ele deitado, aí apareceu ali ele pensando. Sabe quando faz aquele balãozinho pensando? Ele estava ali falando assim, de repente, bateu uma vontade de fazer exercício. Essa foi a primeira tirinha. Aí veio a segunda tirinha, mostrou ele em silêncio, sem fazer nada, imóvel, refletindo. E aí vem a terceira tirinha. Ainda bem que passou. E aí o que acontece? A tirinha acabou e eu, como professor de educação física, uma pessoa da área de saúde que sabe as consequências de você não praticar atividade física, eu fui lá nos comentários. Aí a gente foi nos comentários, aí o que aconteceu? Aí a pessoa botou aqui, ufa, ainda bem, kkk, pessoal rindo, aí veio outra rindo também, mais uma rindo, aí depois veio outra falando, bem, eu mesmo. Aí a outra amiga comentou, com certeza, eu espero a vontade passar, e todo mundo rindo, todo mundo se divertindo. A outra comentou desse jeito, a outra falou outra bem assim. E aí foi assim uma sequência de risada, comentário, e me veio a ideia de falar o seguinte, nossa, por que isso? Por que as pessoas, elas fazem isso? Então, eu tive essa percepção. Eu vou até voltar aqui, porque eu falei e acabou que não apareceu a tirinha aqui. Eu vou mostrar rapidinho a tirinha aqui para o pessoal que está pedindo, só para o pessoal visualizar, né? O pessoal aqui do YouTube, a tirinha do Garfield e as pessoas rindo da tirinha que fala que, vou até repetir a tirinha, o gato aqui, o Garfield, falando assim, de repente bateu uma vontade de fazer exercício, e a segunda tirinha ele parado, e a terceira tirinha ele falou, ainda bem que passou, e todo mundo achando graça disso. Então, o que aconteceu? Me veio na mente, né, a ideia de passar para vocês a consequência disso. Que mundo a gente está vivendo agora? Eu era, há uns 20, mais de 20 anos atrás, dessa época. Era assim, as pessoas riam quando falavam de atividade física, eu sou sedentária, fazer exercício é sacrifício, nem pensar. E aí a pessoa acaba brincando com isso, que prefere ficar na cama. Enfim, eu achei que com o advento das informações, da medicina, da ciência, internet, programas de TV, as consequências do exercício físico, da escolha de fazer exercício físico e da escolha de não fazer exercício físico, essa questão da piada, de achar isso engraçado, teria acabado. Eu cheguei a pensar assim, quando a gente trabalha na área de saúde, a gente pensa assim, que as pessoas, com o passar do tempo, vão tomando consciência para mostrar que isso evoluiu. Eu acredito até que evoluiu muito, tem muita gente que pratica exercício, mas tem muita gente que não pensa, né, em fazer exercício. E aí são pessoas que abraçam uma frase muito emblemática que eu vi de um mestre da arte do exercício oriental. E esse mestre falou o seguinte, as pessoas vivem como se não fossem morrer. Exatamente isso. As pessoas vivem como se não fossem morrer. As pessoas fazem as coisas
e deixam de fazer determinadas coisas sem pensar que a expectativa de vida dessa pessoa vai diminuir. Então, ela não pensa, porque se ela não pensa, ela acha que vai viver ou para sempre ou até os 100 anos garantido. Porque tem coisas que, se você fizer, você vai ter uma redução da expectativa de vida. Por exemplo, cigarro. A pessoa fuma. A pessoa sabe que isso mata, que o cigarro mata, mas fuma. A pessoa bebe. A pessoa sabe que isso mata, mas a pessoa bebe. A pessoa usa droga, a pessoa tem outros vícios e sabe que isso reduz a expectativa de vida. E aí o que acontece? A pessoa simplesmente bota na cabeça que no presente não está acontecendo nada. Então elas fantasiam que se agora não está acontecendo, no futuro não vai acontecer. E vivem, sim, como se não fossem morrer. E aí o que acontece? Como é que realmente uma pessoa que vive como se não fosse morrer? Uma pessoa sedentária, uma pessoa que acha graça de uma piada em que um gato fala que deu vontade de fazer exercício, aí depois ele repetiu e falou desistir, ainda bem. E todo mundo acha graça. Então, o que pensa uma pessoa assim? Então, tem algumas questões aqui que a gente está colocando. Normalmente, uma pessoa que acha graça desse tipo de piada acredita que não vai ter dor, não vai ter dor no corpo, não vou fazer exercício, vou ficar sedentário e meu corpo não vai doer. Acredita que vai envelhecer tranquilamente, vai ter todos os seus movimentos funcionando. Uma pessoa desse tipo, que não pratica exercício, no fundo, que tem assim, essa mentalidade de que vive como se não fosse morrer, ela vai acreditar nisso, acredita que vai ter sempre energia e disposição sem precisar fazer exercício e acredita que vai viver muito tempo sem precisar fazer exercício. Então, o que acontece? Uma pessoa que é assumidamente sedentária e enxerga o exercício como algo ruim, é uma pessoa que tem um perfil que vive uma vida como se não fosse morrer. Porque o exercício é o ponto crucial da expectativa de vida.